No coração de Beirute, um dos espiões mais ousados do Mossad vivia à vista de todos, do lado de fora. Shula Cohen era a dona de casa perfeita. Ela cuidava com carinho de seus 7 filhos, preparava refeições elaboradas e recebia a elite libanesa, tudo sem um fio de cabelo fora do lugar. Por trás dessa fachada doméstica havia uma coragem implacável. Por mais de uma década, Shula repassou informações críticas para as autoridades israelenses e contrabandeou inúmeros refugiados judeus para a segurança, usando sua fachada de dona de casa para evitar suspeitas. Ela enfrentou muitos perigos, mas sempre se mantinha à frente das autoridades, até capturarem um de seus contrabandistas. Quebrado por um interrogatório brutal, ele confessou tudo, e Shula se viu arrancada de sua vida aparentemente perfeita para um pesadelo. Abusada e presa por anos, ela se recusou a ceder. Então, como uma jovem mãe sem treinamento formal, se tornou uma das espiãs mais ousadas de Israel. Hoje, Shula Cohen é uma lenda israelense, o que significa que cada história sobre ela é um pouco diferente. Essa é a natureza das lendas. A estrutura da narrativa é sempre a mesma, mas os detalhes se confundem e mudam a cada vez que são contados, dependendo de quem está falando. Nem mesmo os filhos dela concordam totalmente sobre os detalhes. Essa versão veio da única fonte que realmente descreve a vida interior de Shula, sua biografia, codinome Pérola, que começa com a adolescência de Shula. Shula Cohen, aos 16 anos, não queria casar, preferia concluir o ensino médio a se interessar por garotos. Ela não queria deixar Jerusalém ou a família para ir a outro país com um estranho bem mais velho, mas Shula não tinha muita escolha. Era 1936 e ela vinha de uma família judaica tradicional, onde os pais escolhiam os parceiros dos filhos. Romance e amor eram irrelevantes, então escolheram um homem que atendia a todos os requisitos. O senhor Joseph Kishak era devoto, vinha de uma boa família e, o mais importante, era rico. Os pais de Shula enfrentavam dificuldades financeiras e precisavam de toda a ajuda possível, independentemente do valor. A filha deles chorou e implorou para não se casar com esse homem, 20 anos mais velho, nem se mudar para Beirute com ele. Eles achavam que, com o tempo, ela se adaptaria à vida de casada em outro país e talvez fosse feliz. Muitas garotas conseguiam. Shula Cohen realmente encontrou felicidade, mas não da maneira que seus pais imaginavam. Ela não estava apaixonada pelo marido, mas se apaixonou por Beirute. Como Jerusalém era uma cidade pequena, dividida por linhas étnicas e religiosas, cristãos em um bairro, muçulmanos em outro. O bairro judeu, onde Shula morava, era próximo ao centro comercial, um dos poucos locais onde os diversos grupos étnicos da cidade se encontravam. Não que Shula pudesse sair de casa com frequência, afinal, ela havia se casado com uma família tradicional e eles acreditavam que o lugar da mulher era em casa. O único alívio para o seu tédio eram os filhos, enquanto Shula se dedicava à maternidade. O mundo mudava rapidamente, fronteiras foram redesenhadas e terras antigas viraram nações modernas e independentes. Quando Shula deu à luz seu 5º filho, o Líbano já havia se tornado um país soberano. Ela estava grávida do 6º, quando as Nações Unidas votaram para dividir a Palestina em 2 estados, um para judeus e outro para árabes. Como muitos judeus, Shula estava envolvida no resultado da votação. Sua família morava em Jerusalém, que ela ainda via como lar. A irmã dela entrou para a Haganá, milícia judaica secreta na Palestina, enquanto ela liderava um grupo juvenil sionista em sua sinagoga. Para o grupo, Shula era quase mítica, uma mulher que cresceu na Terra Santa. Por isso, ao ser aprovada a votação, Shula ficou radiante. Mas o resto de Beirute estava tenso e guardas armados patrulhavam os bairros judeus para afastar manifestantes furiosos. Funcionou. A multidão destruiu algumas lojas judaicas no distrito comercial, mas ficou longe do bairro judeu. Ninguém se feriu, mas a tensão era um sinal preocupante dos problemas que viriam após a votação. A violência tomou conta da Terra Santa e os jornais libaneses começaram a pedir voluntários para lutar contra os judeus na Palestina. Todo o mundo árabe parecia estar se mobilizando, do Marrocos ao Iraque e da Síria à Arábia Saudita. Soldados treinados e voluntários se preparavam para enfrentar o Estado judeu, que só existiria em alguns meses. No Líbano, todos falavam sobre a Palestina, inclusive os 3 homens que mudaram a vida de Shula. Em certas versões, eram autoridades libanesas de alto escalão. Em outras, eram apenas clientes árabes comuns que foram comprar na loja do marido dela. Quem quer que fossem, inspiraram uma lenda. Enquanto examinavam as mercadorias, conversavam sobre a luta iminente pela Palestina, sem notar a mulher judia grávida no canto, ouvindo tudo.
Mas Shula estava prestando muita atenção, com alarmes soando em sua cabeça enquanto os homens falavam sobre o confronto iminente entre árabes e judeus. A aldeia deles virou base militar improvisada para árabes indo lutar contra judeus na Palestina. Enquanto os voluntários saíam, carregamentos de armas chegavam, armas que seriam usadas contra os judeus da Palestina, incluindo a família de Shula. Shula não sabia se os homens falavam a verdade ou apenas tentavam se superar com histórias inventadas. Ela não se importava. Se houvesse chance de ser verdade, precisava contar para alguém. O marido dela, José, ignorou suas preocupações, lembrando-a de que ela estava grávida e emotiva. Não era da conta dela se envolver nisso, mas Shula se recusou a deixar o assunto de lado. Ela passou os últimos 11 anos entediada e inquieta, com poucas oportunidades para sua sagacidade e inteligência afiada. Ela não ia deixar José ignorá-la tão facilmente, não em algo tão importante assim. Ela anotou tudo o que lembrava, o nome da aldeia, o número dos voluntários e as notícias sobre os carregamentos de armas. Impulsivamente, ela incluiu seu nome e endereço caso alguém quisesse contactá-la. E então ela esperou e esperou e esperou, com o estômago embrulhado o tempo todo. 5 semanas depois, à noite, ela ouviu uma batida na porta. Do lado de fora, um homem árabe chamado Musa disse trazer uma saudação da família dela em Jerusalém. Mas a carta escondida no forro do casaco dele não era da família dela. Era de um serviço de inteligência iniciante que um dia seria incorporado ao Mossad. Ela aceitou sem hesitar uma missão em nome da comunidade judaica na Palestina. A vida dela como espiã tinha acabado de começar, mas aquela primeira missão não envolvia espionagem, envolvia contrabando. Os britânicos planejavam sair da Palestina até 15 de maio, quando os judeus declarariam independência e esperavam ser invadidos pelos vizinhos. Mas, por enquanto, os britânicos ainda estavam no comando, o que significava que eles tinham a palavra final sobre quem podia entrar na Palestina, assim como o poder de deportar quem quisessem. Eles haviam deportado uma figura importante da comunidade judaica da Palestina em um navio rumo à Romênia, que faria escala em Beirute, onde Shula entrou em ação. Ela precisava tirá-lo do navio em segredo e escondê-lo até que pudesse retornar à Palestina sem ser visto. Mesmo sem experiência com contrabando, operações secretas ou esconder desconhecidos das autoridades libanesas, ela sabia que não podia recusar. Essa primeira missão ensinou a Shula 3 lições muito importantes. A primeira foi que valia a pena ser amiga de criminosos. Um vizinho dela tinha contatos no submundo de Beirute, incluindo 2 irmãos que controlavam os portos. Eles aceitaram contrabandear o homem do navio disfarçado de trabalhador portuário, pelo 800 libras libanesas, o que nos leva à segunda lição dela: o dinheiro fala e de forma bem conveniente. José, marido de Shula, era rico e entregou o dinheiro calado. O plano deu certo. O homem deixou o navio e foi ao esconderijo arranjado por Shula sem que percebessem que ele era um passageiro com passagem só de ida para a Europa. Na mesma semana, Shula recebeu a notícia de que o estranho misterioso já estava de volta em casa, na Palestina, onde era o seu lugar. Embora tenha organizado sua fuga, Shula nunca o viu nem interagiu com ele, entendendo instintivamente que era mais seguro assim. Os contatos de Shula ficaram tão impressionados que pediram que ela os encontrasse na Palestina, pois tinham mais trabalho para ela. Assim, ela aprendeu. Lição número 3. Se você vai arriscar tudo, precisa de um sistema de apoio. O marido de Shula nunca a tratou como igual. Sua jovem esposa era um mistério para ele, e até então ele nunca tinha considerado que ela pudesse ter ambições ou interesses além de ser esposa e mãe. Mas José tinha ajudado na primeira missão. Foi sugestão dele que ela entrasse em contato com a resistência, e ele entregou o dinheiro sem dizer uma palavra. Ela precisava dele ao seu lado. Apesar de sua preocupação e dúvidas, não foi difícil convencê-lo. Ele a amava do seu jeito, e eles estavam juntos há tempo suficiente para que ele soubesse que não poderia impedi-la. Ele era profundamente religioso e acreditava que todos os judeus deviam se ajudar. Só queria que sua esposa não se arriscasse, nem ao filho que ia nascer, para ajudar. Hoje a fronteira entre Líbano e Israel é bem fortificada e patrulhada, e cidadãos libaneses não podem ter contato com israelenses. Em 1948 pessoas e informações circulavam livremente entre as comunidades agrícolas dos 2 lados da fronteira, facilitando a entrada clandestina de Shula na Palestina. Era muito mais difícil e perigoso seguir as ordens de seu controlador. O principal era manter os ouvidos atentos a qualquer informação, assim como os detalhes já repassados. Seus controladores alertaram que se o Líbano entrasse em guerra com um novo Estado judeu, ela seria considerada traidora. Se fosse pega, provavelmente pagaria sua traição com a vida.
eles a lembraram que ainda podia sair daquela situação. Se quisesse, ela poderia voltar para Beirute, dar à luz o sexto filho e retomar sua vida confortável e entediante. Mas Shula não tinha intenção de voltar à sua vida de dona de casa. Ela amava seus filhos, mas queria mais, e agora ali era uma vida diferente, um propósito fora da família. A ideia de recusar a missão nunca passou por sua cabeça, então seus superiores lhe deram uma segunda tarefa. A agência judaica estava se preparando para um grande influxo de refugiados judeus de todo o mundo árabe. Shula ajudaria a contrabandeá-los pelo Líbano se necessário? De novo, Shula concordou. Passar informações era uma coisa. Ela não sabia para onde ia, o que seus superiores faziam ou se isso fazia diferença. Contrabandear refugiados, por outro lado, era uma maneira concreta e imediata de salvar vidas, inclusive possivelmente a dela própria. Pois, no grande esquema das coisas, tráfico de pessoas era uma acusação bem menos grave que traição. Se ela fosse pega, poderia evitar a forca, fingindo que estava apenas ajudando refugiados e não espionando para um país inimigo, mas ela realmente não estava preocupada em ser pega. Quem suspeitaria de uma dona de casa grávida? No momento em que voltou para Beirute, ela começou a construir sua rede. Ela começou no submundo, entre trabalhadores do porto, contrabandistas e ambulantes subornados para fornecer informações. Ela pagava bem e ninguém questionava por que uma mãe judia grávida de 5 filhos fazia tantas perguntas sobre suas aldeias. Mas quando refugiados judeus da Síria e do Iraque começaram a inundar o bairro judeu de Beirute, Shula percebeu que não podia mais depender exclusivamente do submundo. Se ela quisesse tirar centenas de refugiados do pequeno e apertado bairro judeu e levá-los para o novo Estado de Israel, longe dos olhos curiosos da polícia, precisaria de amigos influentes, pessoas com poder para fazer perguntas inconvenientes desaparecerem. E então o Estado judeu declarou independência. 5 exércitos árabes, incluindo o do Líbano, invadiram o Estado judeu. O país adotivo de Shula agora estava em guerra com o lugar que ela considerava seu lar, e as apostas ficaram muito maiores. Beirute foi inundada por refugiados judeus e árabes. Após a independência de Israel, países árabes expulsaram seus judeus. Apenas os guardas armados no bairro judeu conseguiram conter as multidões furiosas de palestinos em busca de vingança. O presidente do Líbano ficou mais preocupado com a segurança dos cidadãos. Como cristão, via com preocupação a enxurrada de refugiados, em sua maioria muçulmanos. Seu país multiétnico estava em equilíbrio delicado. Centenas de milhares de refugiados revoltados ameaçavam o frágil equilíbrio do Líbano. Então o presidente El-Khoury criou uma unidade secreta de inteligência só com cristãos, para infiltrar os campos de refugiados espalhados pelo país. Mas o oficial responsável, George Anton, não estava apenas vigiando os palestinos, ele também estava de olho em Shula. Ele sabia de milhares de refugiados judeus da Síria escondidos em Beirute e que alguém os levava pela fronteira até Israel. E quando seus homens pegaram um dos contrabandistas dela com uma carta em hebraico endereçada a Shula, ele a chamou em seu escritório. Apavorada, mas desafiadora, ela negou tudo. Nada do que ele fez ou disse quebrou sua determinação. Nem os interrogatórios semanais em seu escritório, nem os homens enviados para interrogar seus filhos na escola, nem a possibilidade de um julgamento militar. Ela tremia de medo por dentro. Nos bastidores, providenciou o envio dos filhos mais velhos para Israel. O que acontecesse com ela precisava garantir a sobrevivência dos filhos, mas por fora ela era imperturbável. Nada poderia abalar sua calma até que George Anton soltou sua bomba e virou seu mundo de cabeça para baixo mais uma vez. Anton não acreditava em nenhuma das negativas de Shula. Ele sabia que ela estava trabalhando para Israel, mesmo que não pudesse provar, e queria ajudá-la assim como Shula. George era uma minoria, um cristão, em uma região dominada por muçulmanos, e isso significava que ele tinha um grande interesse na perspectiva de um país construído e governado por um grupo minoritário. A sobrevivência do Estado judeu era a prova de que as minorias no Oriente Médio podiam inclinar o equilíbrio de poder a seu favor. Derrubando a dominação muçulmana dos últimos 1.200 anos, essa explicação fazia sentido de certa forma. Uma coisa era simpatizar com a libertação nacional de um grupo minoritário, outra era se tornar um agente duplo, membro dos serviços de inteligência libaneses, passando informações para um Estado inimigo. Shula tinha certeza de que George queria armá-la, uma armadilha, ao oferecer ajuda. Por que ele seguia todos os seus passos? Por que mandou homens interrogarem seus filhos na escola? Por que ele a ameaçaria com um tribunal militar? Antônio insistiu que precisava parecer que só cumpria seu trabalho. Quanto mais detalhada a investigação, menos suspeito ele seria. Quando Shula foi inocentada, ele convenceu os tribunais militares a cancelar seu julgamento.
Afinal, ela era apenas uma dona de casa que nem sequer tinha terminado o ensino médio. Ela não era capaz de organizar uma rede de contrabando. Claro, desde o primeiro encontro, Anton entendeu quem era Shula. Ele sabia que ela era capaz, astuta e perspicaz. Ele sabia que ela mentia sobre trabalhar para os israelenses e que, para ganhar sua confiança, precisava provar seu valor. Ele a levou ao local ultra-secreto, onde o exército libanês planejava construir seus arsenais de munição, e disse que estava pronto para encontrá-la com seus controladores. Anton não foi o único agente de alto escalão que ela conquistou com uma combinação de charme, inteligência, sorte e pura ousadia. Shula conseguiu se infiltrar nos altos escalões da sociedade libanesa. Certamente ajudou o fato de ela ser casada com um homem rico, mas essas conexões ela fez sozinha. No início dos anos 50, ela já convivia com políticos e príncipes do Golfo, até mesmo com o presidente do Líbano. Qualquer informação que ela descobria era enviada aos controladores, mas enviar cartas manualmente pela fronteira era arriscado. Por isso, Shula e seus controladores trocavam informações entre si. Usavam rótulos de frascos de remédio de uma farmácia local para esconder mensagens com tinta invisível. Em certos períodos, Shula ia à farmácia quase diariamente. Nem o nascimento do sétimo filho a fez desacelerar, mas a informação fluía em duas direções. Quanto mais proeminente Shula se tornava, maior sua rede crescia, mais difícil era manter o segredo. No bairro judeu, todos sabiam que Shula contrabandeava refugiados e até chefes do crime conheciam seu nome. As inteligências síria e egípcia mantinham um dossiê crescente sobre ela. Os egípcios tentaram assassiná-la, os sírios tentaram sequestrá-la, os libaneses a jogaram na prisão, mas nenhuma das acusações se manteve. Shula era bem relacionada, era rica, era perspicaz e corajosa, mas sua sorte acabou em 1961. Nessa altura, muitos contatos já percebiam o que viria. Jorge Anton renunciou e deixou o país. O Líbano estava em turbulência, e se ele fosse pego passando informações para os israelenses, sofreria terrivelmente antes de ser executado. Sua renúncia veio na hora certa. Um a um, a inteligência libanesa capturou os contatos de Shula. Eles vieram atrás dela no meio da noite. Seus filhos e marido observaram em silêncio, atônitos, enquanto ela era forçada a entrar em um carro da polícia. No começo, a polícia foi relativamente educada, mas com o passar das semanas e Shula se recusando a admitir qualquer coisa além de contrabandear refugiados, as táticas deles mudaram. Perguntas educadas deram lugar a insultos, insultos deram lugar a abusos. Mas, depois de 3 meses de espancamentos que deslocaram sua mandíbula e arrancaram 4 dentes, Shula ainda não havia falado e manteve sua inocência durante o julgamento, admitindo apenas que havia contrabandeado judeus para fora. Ela nunca perdeu a compostura, nem quando os jornais a chamaram de Mata Hari, sugerindo que trocou sexo por segredos de Estado. Nem quando o promotor a acusou de embalar o berço com uma mão e virar o mundo de cabeça para baixo com a outra. Nem quando o juiz leu sua sentença de enforcamento, nem mesmo quando soube que seu marido também havia sido preso. José desconhecia o trabalho de espionagem da esposa. Era culpado apenas por ser casado com uma espiã e ajudá-la a contrabandear judeus. Eventualmente, ele foi libertado da prisão, emagrecido e confuso, para tentar salvar o que restava de sua vida. Livre, ele descobriu que sua esposa não seria enforcada. O advogado dela conseguiu comutar a pena para 20 anos de trabalhos forçados em uma prisão libanesa. Se sobrevivesse, seria libertada aos 60 e poucos anos. Até lá teria muitos netos, mas para ele seria apenas uma lenda. A vovó que espionou para Israel e foi presa. Mas Shula não cumpriu seus 20 anos de trabalhos forçados, porque em 1967 Israel venceu a Guerra dos 6 Dias, conquistando vastas áreas de território de seus vizinhos, incluindo Jerusalém Oriental. O Líbano não participou da guerra, mas o cônsul libanês e sua equipe estavam em Jerusalém. E se o Líbano quisesse tê-los de volta, teria que libertar todos os seus prisioneiros judeus, incluindo Shula Cohen. Nesse ponto, Shula já havia passado 6 anos no inferno. A mulher que saiu da prisão libanesa havia sido eletrocutada e espancada tão severamente que perdeu a visão de um olho, suas unhas foram arrancadas e seu corpo estava destruído. E ainda assim, de alguma forma, ela era a mesma Shula, alta, orgulhosa e desafiadora. Mais tarde, ela atribuiria sua sobrevivência à fé, dizendo que devia sua vida a Deus. Que ela rezava diariamente em sua cela, mesmo quando seus companheiros de prisão zombavam e a assediavam. Improvavelmente, milagrosamente, suas orações por redenção foram atendidas. Ela passou o resto de sua vida em sua amada Jerusalém, cercada por dezenas de netos que a chamavam de Vovó James Bond. Ela faleceu aos 100 anos de idade.
Ela não apenas viveu a história, ela ajudou a escrevê-la. Ela desafiou as expectativas da sociedade sobre o que uma mulher deveria ser. O mundo a subestimou e ela provou que estavam errados. A maioria das pessoas já ouviu falar de Eli Cohen, o famoso espião israelense que foi capturado em Damasco. Bem menos pessoas ouviram falar sobre a outra Cohen que espionou para Israel. Mas ela merece que sua história seja contada, ela merece que seu nome seja lembrado.